Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar uma nova semana. Hoje é dia 24 de maio de 2021 e é segunda-feira, certo? Vamos ver nossa data então. 24 de maio de 2021. Abram o livro, então, de português na página 64. Aqui nós temos dois poemas. Esses dois poemas são para serem apreciados por vocês. Então, vocês vão fazer a leitura, apreciando a leitura que vocês estão fazendo. Então, vamos ler aqui, ó. Belas palavras. Um pouco mais de literatura. Poemas que transportam. No primeiro momento da sessão Belas Palavras, você leu uma história de aventura vivida nas nuvens e ficou sabendo como foi a primeira viagem de avião de um menino. Agora, vai ler dois poemas do poeta Ricardo Silvestrini. Em cada poema, você será convidado a embarcar em um meio de transporte diferente para viver uma nova aventura. Como você quer começar a viagem? De caminhão ou de tapete voador? Escolha o melhor meio de transporte e embarque nas leituras. Então, vocês têm dois poemas, um que se chama O Caminhão e o outro que se chama O Tapete Voador. Você pode escolher qual você quer ler primeiro, mas precisa ler os dois, ok? Leiam pelo simples prazer de ler, ok? Na sequência, vocês irão pegar a folhinha que está aí na pasta de vocês, a folhinha 54. Atividades com o dicionário. Um dos principais requisitos para a utilização correta do dicionário é o domínio da ordem alfabética. Então, o principal para vocês conseguirem encontrar palavras no dicionário é você saber a ordem alfabética, certo? Para encontrar a palavra desejada em um dicionário, inicialmente é necessário procurar a primeira letra da palavra que queremos saber, o significado. Depois, deve realizar o mesmo processo com as duas letras seguintes. Por último, deve-se analisar o contexto ao qual a palavra se encaixa e achar o sinônimo apropriado. Vamos lá então. Número 1. Coloque as palavras abaixo em ordem correta, na ordem alfabética, ok? Então, tem lá casinha, caseiro, casebre, casarão, casa e casinhola. Vocês vão colocar todas as palavras aqui na ordem alfabética. Observa primeiro a primeira letra, depois a segunda, terceira e assim por diante, ok? Prestem bastante atenção. Se vocês não souberem o significado de alguma delas, é só procurar no dicionário. Letra B, cubo, cozinha, cinema, chalé, chaleiro, casa e clube. Letra C, peixe, pobre, pudim, piano e papel. Letra D, gaúcho, gaveta, gatilho, gado e gato. Agora aqui, ó, na número 2, nós temos 4 palavras que estão escritas de forma errada. Tem um erro nessas palavras. Então aqui, ó, cabeça, coragem, casa e pequeno. Vocês vão procurar no dicionário como é que se escreve corretamente essas palavras, ok? E escrever ela corretamente aqui nas linhas. Na parte de trás da folhinha, página do dicionário, número 1. Escreva as palavras em ordem alfabética. Então, aqui você tem algumas palavras, lápis, estojo, caderno, apontador, borracha e mochila. Você vai escrevê-las em ordem alfabética aqui nos quadrinhos, certo? Então, coloca na ordem alfabética. E, ao lado, escreva o que cada uma significa. Então, você vai pegar o seu dicionário, você vai procurar cada uma delas no dicionário e você vai colocar o significado aqui. Algumas palavras têm mais de um significado. Não precisa colocar todos eles, tá? Observe os significados presentes lá e coloque apenas um, tá? O que seja adequado para materiais escolares, ok? Agora, a matemática. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir lá na página 52. Problemas. Número 1.
Lucas tinha R$ 20 e ganhou mais R$ 5 de seu tio. Com quanto ele ficou aqui, ó? Cálculo mental esse daqui, hein? Tinha 20 e ganhou mais R$ 5. Depois, com esse montante, ou seja, com esse total de dinheiro que ele ficou, ele comprou uma caixa de bombons, como essa que está aqui ao lado, que custa, olha lá, R$ 16. Quantos reais sobraram para Lucas? Vocês vão tentar fazer esse cálculo mental, sem usar continhas, tá? Bem tranquilo de fazer, coloca o resultado aqui. Se não conseguir fazer a mental, não tem problema nenhum. Pode montar a continha no espacinho que tem aqui para colocar, ok? Número 2. No sábado, Rosângela leu algumas páginas de um livro que tinha 56 páginas. Então, ela leu algumas, a gente não sabe quantas. O total de páginas do livro era 56, mas no sábado ela leu algumas. No dia seguinte, ela terminou de ler as páginas que faltavam desse livro. Então, ela leu um pouco no sábado e um pouco no domingo, né? Se foi no dia seguinte, foi no domingo. Agora, a letra A. Se ela tivesse lido 20 páginas no sábado, quantas páginas ela teria lido no domingo? Quantas páginas ela leria no domingo para terminar o livro? Então, façam o cálculo. Se conseguirem mentalmente, ok. Se não, coloquem a continha aqui do lado, certo? Essas são algumas continhas que dá para fazer cálculo mental. Agora aqui, ó, na segunda. Não é possível saber quantas páginas ela leu no sábado. Não está dizendo. Está dizendo que no sábado ela leu algumas. Então, não é possível saber quantas páginas ela leu no sábado. Mas é possível fazer suposições. O que são suposições? Suposições são hipóteses, são possibilidades que tenham acontecido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só. Vocês vão ter que colocar 3 possibilidades aqui. Vou dar um exemplo. Ela pode ter lido 18 páginas no sábado e 38 no domingo. O total, gente, tem que ser 56, certo? Então, você pode colocar 2 números, um número para o sábado e um número para o domingo, qualquer, desde que a soma dos dois resulte em 56, ok? Então, aí vocês colocam 3 possibilidades de como ela fez a leitura desse livro. Aqui vocês terão ainda mais 2 probleminhas para fazer. Façam a leitura desses 2 aí. Na página seguinte, mais um probleminha aqui em cima. Na número 6, vocês têm leitura e interpretação de uma tabela. Observe que essa tabela possui dados não informados, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Observe e complete a tabela abaixo, que mostra a população indígena de 3 municípios brasileiros. Depois responda as questões. População indígena em alguns municípios por domicílio. Brasil 2010. Então, aqui municípios são o nome das cidades, ó. Barcelos, Boa Vista e Pesqueiro. Na área urbana, em Barcelos, tem 1.370 índios. No rural, e aqui não tem o total. Em Boa Vista, a população urbana, não tem a população rural e tem o total. Em Pesqueiro, não tem a urbana, tem a rural e tem o total. A gente sempre tem 2 dados de cada município. Sempre está faltando um em cada. Letra A. No município de Barcelos, quantos de indígenas há a mais na área rural do que na área urbana? Barcelos. Quantos tem a mais no rural do que no urbano? Que conta que você tem que fazer? Pode usar as laterais aqui, os espacinhos que vocês têm aqui para fazer os cálculos. Então, se a gente está... a pergunta é, quantos indígenas há a mais? Então, a gente tem que pegar o número maior e fazer menos o número menor, né? Para a gente encontrar o resultado. E aí vocês marquem aqui, ok? Qual a diferença entre a população indígena urbana e a rural em Boa Vista? Então, olha lá, qual a diferença? O que é diferença? Diferença também é a mesma coisa que a gente falar o a mais, né? É o que a gente tem a mais ou a menos, é a diferença entre 2 valores. Então, qual é a diferença entre a população indígena urbana e rural em Boa Vista? Boa Vista,
urbana e rural. E agora? Eu não tenho o valor aqui da rural. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho outros dois dados, eu tenho urbano e eu tenho total. Se eu sei que o total é esse mais esse, lembra que a gente falou? Quando a gente não tem um valor, o que que a gente faz? Se esse daqui é esse mais esse, para eu descobrir esse que eu não tenho, eu pego o total e tiro esse. O que sobrar é o valor rural aqui. Então, ó, para eu encontrar esse valor, eu vou pegar o total, que é 8.550, e vou fazer menos o valor que eu tenho. Esse aqui eu já sei, que é 6.072. Quando eu fizer essa continha, o resultado que eu encontrar aqui é o que eu vou colocar aqui. Ok? É a diferença. Mas não é isso que está perguntando aqui. Então, você vai precisar fazer mais uma conta para responder essa questão. Aqui é qual a diferença entre a população indígena, urbana e rural em Boa Vista. Então, você vai precisar pegar esses dois valores aqui, fazer um menos o outro para encontrar a diferença, certo? Então, primeiro essa conta e depois a conta usando esses dois números aqui, ok? Letra C. Em qual dos municípios a população indígena total é maior? Então, olha lá, a gente tem aqui em Pesqueiro, 9.335, em Boa Vista, 8.550, e em Barcelos nós não temos o total. Então, vocês vão precisar fazer o cálculo desse mais esse para encontrar o total e então saber qual dos três tem a maior população. E registrar aqui o nome do município, vocês vão registrar aqui, certo? Lembrando que esses cálculos precisam aparecer ou aqui, se você acha que não cabe aqui, você pode fazer lá no seu caderno de matemática. Não tem problema nenhum, certo? E a última questãozinha, olha lá. Agora, invente outra questão que possa ser respondida com os dados da tabela e peça a um colega que responda. Então, essa parte aqui a gente não vai fazer, né? Lá no seu caderno de matemática, se você já colocou as continhas lá, você já fez o cabeçalho, porque toda vez que a gente vai usar o caderno, num dia novo, a gente vai colocar Lara André Luiz e a data, certo? Se você ainda não usou o caderno, fez as contas aqui, então agora você vai usar o caderno. Coloque o cabeçalho e a data e você vai criar um probleminha usando esses dados dessa tabela aqui, um diferente desses daqui que já estão aqui, certo? Você vai criar o problema e você mesmo vai colocar a conta respondendo o problema lá no seu caderno de matemática. Combinado? Geografia. Hoje, em geografia, nós teremos uma revisão de tudo que vocês aprenderam na unidade 1. Então, abram o livro lá na página 30 e aí vamos lá. O que você aprendeu? Observe as fotos 1 e 2. Então, olha aqui a gente tem duas imagens, certo? Observe essa imagem, o que está presente nela e observe esta. Agora vem as questõezinhas. Em qual das fotos predominam elementos naturais? Vamos relembrar o que são elementos naturais? Elementos naturais são aqueles formados pela natureza. O próprio nome diz, gente, elementos naturais são formados pela natureza, ok? E elementos culturais. Elementos culturais são aqueles que são criados pelas pessoas, são construídos pelo ser humano, certo? Você pode olhar nas páginas anteriores do livro para você responder essas questões que estão aí, certo? É importante que você releia os textos que nós já estudamos. É uma forma de você já estudar para refrescar sua memória de tudo que a gente viu, ok? Que elementos naturais aparecem nessa foto? Então, aqui você vai colocar qual das duas predominam elementos naturais.
certo? Você vai colocar se é a foto 1 ou se é a foto 2. E aqui você vai colocar quais elementos naturais aparecem nessa foto que você marcou ali. Letra B. Em qual das fotos predominam elementos culturais? E você vai escrever 2 exemplos de elementos culturais que aparecem nessa foto que você marcou na questão B. Número 2, na página seguinte, tá? Leia este trecho de um poema e responda. A rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Quem escreveu foi Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2003, página 13. Quais mudanças estão ocorrendo nessa rua? Vocês vão ler de novo aqui e vão colocar quais são as mudanças que estão ocorrendo nessa rua citada ali. Letra B. As pessoas que moram nessa rua gostaram dessas mudanças? Ali também está dizendo ali, os vizinhos, ó, minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformam. Eles gostaram da mudança? Letra C. Na sua opinião, por que você acha que ocorreram essas mudanças na rua? Nós aprendemos nas aulas anteriores que a paisagem ela pode ser modificada, né? Ela pode ser modificada pela própria ação da natureza, né? Rios, chuvas, tornados, terremotos, ou ela pode ser modificada pela ação do homem, né? Porque muitas vezes as pessoas, seres humanos, eles precisam transformar a paisagem, transformar o local em que eles vivem para atender às suas necessidades e facilitar o seu dia a dia. Então, por que você acha que estão acontecendo mudanças nessa rua aqui? Você coloca aqui, certo? Letra D. No seu caderno, faça um desenho de como você acha que ficou a rua do poema após as mudanças. Então, lá no seu caderno, você vai colocar o nome da escola, a data de hoje, livro, página 31, e você vai fazer um desenho de como você acha que ficou essa rua, essa aqui, ó, do poema, depois que terminaram as mudanças, né? Após as mudanças, como ela ficou. Não se esqueça de pintar o seu desenho. Faça com capricho. Na página 32, número 3. Ops! As afirmativas abaixo estão incorretas. Incorretas quer dizer que elas estão erradas. Reescreva-as corrigindo. Então, aqui tem 2 afirmativas erradas, hein, gente? Olha lá, letra A. A visão oblíqua é aquela vista de cima para baixo. Está errado isso. Então, aí vocês vão colocar aqui, ó, letra A, e vão escrever corretamente como é a visão oblíqua. Vamos ver a letra B, ó. Letra B. A visão vertical é aquela vista de cima e de lado. Está errado. Então, vocês vão pôr a letra B aqui e vão anotar como é a visão vertical. 4. Observe os desenhos. Então, a gente tem o 1 e o 2. Observe. Qual dos desenhos mostra um lugar na visão vertical? Aí você vai anotar aqui se é o desenho 1 ou se é o desenho 2. E qual deles mostra um lugar na visão oblíqua? Se você não se lembra a definição de visão vertical e oblíqua, volte nas páginas anteriores, faça a leitura novamente do texto e relembre. Agora, na página 33 do livro. Nesta atividade, pessoal, é solicitado que a gente faça a planta dessa imagem que a gente está vendo aqui. Mas nós vamos fazer uma adaptação disso, certo? Nós não vamos fazer a planta dessa imagem. Nós vamos fazer a planta da maquete que vocês fizeram. Então, olha só. Aí dentro da pasta de vocês receberam um acetato, que é esse plástico, né? Que a gente usa para fazer encadernação. Então, esse plástico e uma caneta de retroprojetor. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse acetato. Olha só, eu peguei uma caixa de materiais que eu tinha aqui na escola, uma caixa, coloquei algumas tintas
guache grande, guache pequeno e coloquei 2 apontadores ali dentro só para representar, para vocês entenderem o que é que vocês vão fazer. Vocês vão pegar a caixa da maquete de vocês. Vão pegar esse acetato, esse plástico, ele tem um lado liso e um lado áspero. Vocês vão desenhar no lado liso, certo? Então, o lado liso tem que ficar para cima, que é onde você vai desenhar aqui, ok? Você vai colar, pega um durex, uma fita que você tem aí, cole as bordas, olha que eu coloquei com fita, na sua maquete. Então, você vai colar com fita esse acetato, cobrindo a sua maquete, certo? Depois, você vai pegar a sua caneta e com bastante cuidado, você vai olhar de cima para baixo. Você vai se posicionar bem em cima, com o seu rosto em cima da sua maquete. Você vai pegar a sua caneta de retroprojetor, que é essa que a professora colocou na pasta, e você vai desenhar o que você consegue enxergar, qual o formato que você vê de cima para baixo na sua maquete. Nós vamos fazer a planta da sua maquete, cada um vai fazer a planta da sua maquete, certo? Aqui, ó, eu tirei uma foto, mas como eu tirei bem de lado, não parece que está bem em cima. Porque a minha visão aqui, ela já não está mais vertical, ela está oblíqua, eu estou vendo de cima e de lado. Vocês têm que observar a maquete na hora de desenhar bem de cima, com a visão bem vertical. Olha lá, mais uma foto para vocês verem. Então, observem que o guache, quando ele é visto de cima, a gente só vê a tampa dele. Então, a professora desenhou círculos. Os menores eram os guaches menores. E os apontadores eram retângulos. No caso de vocês, vocês vão estar enxergando a cama de vocês, o criado mudo, o tapete, o guarda-roupa, o que vocês colocaram aí na maquete. Depois que vocês desenharam todos os elementos que vocês enxergaram pela visão vertical, vocês vão tirar a fita do acetato, né, e da caixinha de vocês, da maquete. E aí, nós vamos criar uma legenda, certo? O que é uma legenda? Uma legenda, ela serve para informar o significado dos símbolos, das cores utilizados numa planta, certo? Então, aí nós vamos criar uma legenda. Vamos ver como eu criei a minha legenda. Como nós só temos uma cor de caneta, não vai dar para a gente fazer uma legenda colorida, né? Nós vamos fazer desenhos, símbolos para representar cada um dos lugares. No meu caso, eu não estou representando lugares, eu estou representando os materiais escolares. Então, olha só como ficou a minha planta da minha caixa de materiais. Os círculos grandes, eu coloquei um monte de bolinhas, pinguinhos. E na minha legenda, olha lá, eu fiz um quadradinho, dentro do quadradinho eu coloquei os pinguinhos. Para mostrar que onde tem esses pinguinhos, é o guache grande, estava o guache grande. Ó, nas formas retangulares, eu fiz cobrinhas. Olha lá na minha legenda, eu coloquei as cobrinhas. Aqui não dá para enxergar direito, ficou pequenininho. Mas essas cobrinhas representam o apontador. E aqui, olha, eu fiz um quadriculado. Então, olha lá, um quadriculado, quadriculado, quadriculado. Esse quadriculado representa o guache pequeno. Essa foi a minha legenda que eu criei. Você vai criar a sua legenda, certo? Então, por exemplo, lá onde você desenhou a sua cama, você com que imagem você pode representar? O que você pode colocar lá no desenho da sua cama, que você também vai poder colocar na legenda, para que todo mundo identifique que aquele espaço, aquele desenho é a sua cama. Então, pensa aí, certo? Então, para cada item do seu quarto, você vai criar um quadradinho, você vai pôr a imagem que você criou aí, qual for, e você vai escrever o que ela significa, certo? Para cada coisa que você tem no seu quarto. Isso é uma legenda. Para todo mundo que pegar a sua planta, eu tô vendo que aqui tem essas cobrinhas. Vamos ver o que é cobrinhas? Cobrinhas é a cama dele. Olha, interessante. Olha onde a cama dele está localizada no quarto, certo?
Vocês também vão colocar o nome de vocês nesse acetato, certo? Com a caneta de retroprojetor. E vocês vão me enviar na sexta-feira, quando vocês vierem... Na sexta não, desculpa. Na próxima segunda, quando vocês vierem fazer a troca das atividades, vocês vão me entregar. Dentro da pasta vai estar esse acetato com a planta, ok? E vocês vão trazer a maquete também, certo? Lembrando que a maquete valerá nota para compor a média final do segundo bimestre, ok? Então, quem ainda não entregou precisa fazer e entregar, mandar foto e depois fazer a planta e trazer a maquete na segunda-feira que vem, ok? Vamos ver as maquetes de quem já fez, olha lá. Da Bianca, olha lá como que ficou o quarto dela. Da Yasmin, da Beatriz, do Rian, do Otávio, da Gabriele, da Louise, do Miguel, da Andriele, da Samira, do Leonardo, da Sara Davi e do Conrado. Parabéns, crianças! Gostei da dedicação de vocês. Muitas crianças fizeram com muito capricho e vale muito a pena quando a gente faz com capricho, quando a gente se dedica, quando a gente se empenha para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que se empenhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que dar o melhor da gente para aquilo que a gente está fazendo, certo? Sei que muitas vezes não é fácil, muitas vezes o tempo não é o suficiente, mas dentro das nossas possibilidades, a gente tem que fazer o melhor. Fiquei muito feliz com as maquetes, parabéns pela dedicação de vocês e das famílias também que apoiam vocês nos momentos aí em casa, né? Que dão o suporte para que vocês possam aprender, para que vocês possam fazer o que está sendo pedido. Um beijo no coração de todo mundo e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau!